Que eu cresça que os outros. Essa posição aqui não é para qualquer um. Deus a me deu. Nem que diminua, Daniel, que os outros se explodam. É isso. Deus, Ele me deu. Isso aqui não é para qualquer um. E vocês têm que me respeitar. Lá no céu não tem bispo, lá no céu não tem presidente, lá no céu não tem cadeira de bispo, de arcebispo, lá no céu não tem cadeira de astronauta. Deus, Ele precisava de mim, que nada, você está na igreja, é pela graça de Deus. Aqui não tem negócio de mérito nosso não. Se Jesus fosse olhar para ti por causa do status, hein? Tu não ia ser salvo? Aqui ninguém toma, aqui ninguém toma. Toma meu cargo para tu ver, toma. Toma, vem para cá, vem para cá, diácono. Vem para cá, diácono, vem para cá, com o pastor saliente. Olá, queridos e amados irmãos, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor, líderes, pastores, irmãos, irmãs, jovens, crianças, adolescentes, minha gratidão a Deus pelas vossas vidas. Sempre aos sábados estamos aqui unidos, coesos, para juntos exaltarmos a Deus e recebermos a sua santa e preciosa palavra. A cada irmã que pede um like, a cada irmão que divulga, a cada irmão que compartilha, minha gratidão a Deus. E peço a vós que sempre orem por nós, para que juntos façamos a obra do Senhor. Comigo, professor César, irmão Nilton, pastor Luiz, pastor Adalberto, Daniel na filmagem, juntos formamos a EBD Online para abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar com o professor César, dando início neste momento. Senhor Deus, Pai Celestial, te adoramos, te louvamos, bendizemos teu nome nesta noite e pela sua oportunidade especial. Continue abençoando a cada um de nós, nossas famílias, nos guardando, nos protegendo, dando vitória. Abençoe teu povo que está adorando, aprendendo, te louvando nesta noite. Dê tua graça, teu cuidado, tua proteção, tua vitória. Continue abençoando teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel, cobrindo com o sangue de Jesus, dando tua graça, proteção, ajuda em tudo, juntamente com sua família, ministério, igreja e projeto. Continue usando teu filho para abençoar nações, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te adoramos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, Deus abençoe a todos. E eu quero agradecer ao Pai Eterno pelas vossas vidas. E nesse momento, nós vamos à lição. Qual é a lição, pastor? Lição de número 7, a obra do Filho. Primeiro ponto, a humilhação voluntária do Filho. Subponto 1, a submissão de Cristo. Subponto 2, o esvaziamento de sua glória. Subponto 3, obediência sacrificial até a cruz. Ponto de número 2, a obra redentora do Filho. Subponto 1, ineficácia do sacerdote levítico. Subponto 2, sacrifício único e suficiente. Subponto 3, substituição vicária. Ponto de número 3, a exaltação gloriosa do Filho. Subponto 1, recebido à destra do Pai. Subponto 2, um nome acima de todo nome. E subponto 3, soberania universal e retorno triunfal. Muito bem, queridos irmãos, nós estaremos hoje estudando sobre essa questão singular que trata sobre a obra do Filho, que vai começar da sua humilhação até a sua exaltação. Então é muito importante, é singular, é maravilhoso nós atentarmos para esta particularidade. Vamos ao nosso texto áureo, verdade prática. Lição 7, texto áureo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, versículo 9. Verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Lê de novo. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Quando nós adentramos nesse assunto sobre a humilhação de Cristo,
Primeiramente, você tem que ter na mente que ele era Deus lá na eternidade. Então, isso aqui se torna a grandeza desse ensino para a igreja hoje, é primeiramente pensar no Cristo eterno que se encarna para se tornar como eu e você. Interessante que quando a gente fala dessa encarnação, ela tem 3 diagonais ou 3 dimensões. A primeira dimensão aponta para a preexistência de Cristo. Ele já existia lá na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, pense assim, ele está lá em cima. Em João 3 ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então você tem a primeira dimensão, que é a preexistência. A preexistência. Aí você tem que agora observar que a própria Bíblia, ela dentro de Filipenses mostra a humilhação. Que humilhação é essa? Ele sai de lá, da sua preexistência, e se torna como qualquer um de nós. Aí você segue para a exaltação, mas ele só é exaltado depois de passar pelo processo da humilhação, que o autor da lição ele trata nesses 3 pontos, envolvendo submissão, envolvendo o esvaziamento, envolvendo a substituição vicária, que ele faz a vez de outro, aquela vez que era para me morrer o animal, Jesus entra em cena, e aí entra a doutrina da substituição vicária. No ponto 2, ele vai destacar o trabalho redentor do Filho. E aqui é muito interessante, porque nesse trabalho redentor do Filho, ele vai fazer uma conexão do sacerdócio arônico, levítico, com uma ordem de sacerdócio maior, superior, que é a de Cristo, a qual é a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai mostrar que há uma diferença, um contraste, uma disparidade entre o sacerdócio levítico e o de Cristo. E aí, em terceiro lugar, ele procura tratar do ápice, da ênfase, que Jesus Cristo vai ser exaltado. Então, você pode observar que o texto e a nossa lição, ela está orbitando nessas 3 colocações. Quem se lembra quais são as 3? Humilhação. Não. Pré-existência, humilhação voluntária e exaltação. Então, veja bem, pré-existência, antes dele ser encarnado, chamado de verbo, ele já existia. Por isso que João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. João 8,58 diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, veja que Jesus Cristo, ele na verdade já estava pontuando isso. Vamos lá? Nós temos 2 textos. Vamos começar com o de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, versos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, vamos lá. Observem que a primeira leitura que o pastor Luiz está fazendo, está aqui no texto, como de praxe. Aqui é o nosso apontamento da lição, aqui ao lado do livro, e aqui nós temos os nossos 2 textos bíblicos. O primeiro é Filipenses. O tema é Cristo, o exemplo do crente. Ok? Cristo é o exemplo do crente. A primeira leitura que o pastor Luiz fez é de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, que é chamado de hino cristológico. Hino cristológico. Aqui, na verdade, esse texto ele não foi criado, como hoje a gente faz, para criar um debate
em torno das duas naturezas de Cristo, para criar um debate sobre essa kenosis, nada disso. O texto aqui era um hino cantado, porque a igreja ela já estava certa de quem era Jesus, já entendia. Então aqui não tem qualquer debate teológico, que hoje nas rádios, podcast e outros lugares, eles usam isso para debates. Aqui era para adorar e glorificar o Cristo que venceu a morte, que deu exemplo de humildade e que, na verdade, se tornou o soberano universal de toda a terra. Há um teólogo que diz que esse texto ele é marcado de contradições, ou melhor, não de contradições, de pares que ao mesmo tempo exalta e ao mesmo tempo humilha. Se vocês analisarem, aqui parece que Jesus está com um pé lá no céu e o outro pé na terra, aonde ele vai assumir o Calvário. Por isso que observem que o apóstolo São Paulo, ele começa falando da glória que está lá, ok? E aí ele também fala do Cristo que colocou a sua vida na terra. Por isso que ele começa dizendo que ele existia na forma de Deus. Ele começa lá e depois ele coloca aqui. Então, você veja a grandeza. Eu anotei isso aqui para que vocês observem bem. A palavra que eu queria era os extremos. Você tem um extremo lá em cima e o outro aqui embaixo, que ele desce para se tornar como eu e você. E o mais interessante é que esse capítulo 2, ele tem diversas perícopes. Se vocês pegarem do verso 1, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, perceba que o apóstolo Paulo, ele começa com algumas perguntas retóricas. E o que ele objetivava aqui, pastor Zéu? Ele objetivava duas coisas. Ele queria que a igreja trabalhasse com humildade e na unidade. Veja que o apóstolo São Paulo, ele está buscando que a igreja de Filipos trabalhe em humildade e no mais, na unidade. E quando ele procura reforçar essa doutrina para a igreja, ele não vai usar um exemplo de um teólogo, de um monge, ele não vai usar o exemplo de um Buda, ele não vai usar um exemplo de qualquer pessoa boa daquela época. Ele vai usar o exemplo de quem? De Jesus. Aí é que entra a importância desse tema sobre Jesus Cristo, a humilhação. Aí você vê a obra redentora e você vê a glorificação. Que vocês sabem que o propósito do diabo foi tirar Jesus disso aqui. É aqui que nós vamos começar. O propósito do diabo foi tirar Jesus disso aqui. Ele sabia que Jesus não ia ceder para outras coisas, mas ele queria só tirar Jesus do foco. E qual era o foco? Ele queria exaltar Jesus. Pode falar aí. Seria um conselho. Ao invés da cruz, olha para o palácio. Muito bem. Então o que acontece? Olha, o teu pai está te propondo humilhação, está te propondo sofrimento. Mas eu quero um caminho mais fácil. Eu quero te dar um caminho mais suave. Eu quero te dar um caminho mais agradável. Então, largue esse negócio de cruz. E se você me adorar, você vai ter o mundo aos teus pés. As pessoas vão te aplaudir. Eu vou te fazer um herói. Mas a cruz de Cristo, ou que Cristo haveria de assumir, não tornava ele um herói perante os homens. Tornava ele o pior pecador, tornava ele o pior miserável, tornava ele um desgraçado miserável. Porque ele assumiu, Isaías 53, ele assumiu a iniquidade de nós todos. Que aí o Pai manifesta a ira por causa do pecado que o Filho teve que assumir por todos nós. Rapaz, isso é muito profundo, né? E as lições que nós vamos aprender aqui, elas são gloriosas. Por quê? Porque antes da glória vem a cruz. Não existe glória sem a cruz. E nós temos que entender que a glorificação de Cristo não foi uma glorificação midiática, não foi uma glorificação para torná-lo rei, poderoso, famoso, foi para tornar o sacrifício dele perfeito para nos dar direito à vida eterna. Foi para pagar uma conta para o Pai,
E aí o pai disse: agora eles estão perdoados. Então veja, queridos irmãos, que o diabo, na sua sagacidade, isso é muito importante, como ele falou aqui. O diabo, ele fez de tudo para desviar Jesus disso aqui. Aí o apóstolo São Paulo, ele querendo manter a unidade da igreja, isso aqui é muito interessante, ele querendo manter a unidade da igreja, ele querendo manter a humildade da igreja, qual é o exemplo que ele tem? De Jesus. Porque Paulo sabia que mesmo nós sendo salvos, libertos, mas nós temos o nosso lado humano. Mas para compensar isso, ele diz: olha, se vocês querem manter a unidade na igreja, se vocês querem manter a humildade na igreja, porque hoje tem pessoas que dizem assim: eu vou ler um livro, Como Desenvolver a Igreja, como a igreja se torna gloriosa, métodos para o crescimento. Aí o Paulo diz: eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu vou dar, tu está filmando, Daniel? Eu vou começar agora. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Irmão, se a igreja seguisse o que está aqui, não tinha quebra-quebra, não tinha briga entre membros, não tinha divisão de igreja, não tinha concorrência de pregador, de cantor, não tinha grupo de WhatsApp crente brigando com o outro, não tinha concorrência de um querer ser maior do que o outro. Por quê? Porque quem quer manter humildade e quem quer manter a humildade, ou melhor, a unidade, tem que ter humildade. Não se pode manter a unidade na igreja se não tiver o quê? Humildade. Porque toda pessoa que quer ser humilde, ela não quer ser grande. E quem não quer ser grande não anda em busca de coisas altas demais. Mas tu está filmando, Daniel? Rapaz, isso aqui é muito profundo. Olha, agora que Deus abriu minha mente bem aqui. Porque preste bem atenção. Quem é que não quer estar num grupo para ser grande? Quem não quer ser famoso? Você vê que o Ananias e Safira estavam no grupo. Estava ou não estava? A briga é por causa de fama. Isso, a briga era a fama, era o poder. O Ananias fez para se glorificar. O Judas vendeu para ter dinheiro. Ou seja, sempre quem está no grupo, e até os discípulos de Jesus, está lá em Mateus 18, até os discípulos de Jesus andavam também com ele para serem o quê? Tudinho serem grande. Fala isso, não, povo não vou ouvir. Ninguém bota o negócio sabendo que vai perder dinheiro. Ah, verdade. Olha, eu deixei Só de ser pescador. Jesus. É verdade. Eles disseram: Senhor, o que vai ser de nós? Deixamos casa, Sim. família. Qual vai ser a nossa recompensa? Eu entrei nesse negócio aqui, não é isso? Eu não vou investir à toa. Qual é o meu negócio? Como é que eu vou ser? E no caminho eles discutiam quem era o maior. Rapaz, olha. E outra, aonde tem pessoas... Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Aonde tem pessoas que querem ser grande, o problema já está instalado. Porque quem primeiro quis ser grande, quem foi? Satanás. Eu subirei aos céus e colocarei meu trono aonde? Nunca vai deixar de ter problema, porque sempre na igreja tem um querendo ser o quê? Grande. Querendo ser grande. O segundo foi Adão e Eva. E o segundo foi o Adão e a Eva. O diabo disse para a Eva: olha, vai ser bom. Vocês, é porque o diabo o Deus de vocês é egoísta. Lá em 3:5. Mas vocês serão como? Deus. O problema, gente, o problema não é o ambiente, o problema não é o local, o problema não é falta de Bíblia, o problema não é falta de teologia. O problema, sabe o que é? É que todo mundo quer ser grande. E aonde tem grandeza, aí não tem não tem humildade. Se já tem grandeza, olha, irmão, eu sou mais velho aqui nessa igreja. Eu sou a matriarca, não é assim? Eu sou... Ontem eu gravei para os jovens, eu disse para o Daniel. Eu disse ontem para os jovens, eu disse: olha, lá no céu não tem mérito. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Aí tem irmão que se zanga. O pastor Zé fala: lá no céu não tem pastor presidente. Tu tá, hein? Olha para cá. Lá no céu não tem bispo. Lá no céu não tem presidente. Lá no céu não tem cadeira de bispo, de arcebispo. Lá no céu não tem cadeira de astronauta. Lá no céu não tem cadeira. O que é mais? De pregador intergaláctico. Lá no céu não tem nada. Porque tu não vai entrar no céu porque tu é bom, porque você fez muito, porque correu muito, porque pregou muito, porque cantou muito. Tu só entra no céu por causa da graça. E a grandeza é... Fala aí, senão o povo não escuta.
E a grandeza está lá. A E o grande- grande está na presença, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E a grandeza está perante ele. Pronto, veja aí, ontem nós lemos 1 Coríntios 4:7, rapidinho. Não existe mérito. Irmão, nós só estamos na igreja. Você está na igreja não é porque você é boa pessoa, não. Você está na igreja não é porque, olha, Deus ele precisava de mim, que nada. Você está na igreja é pela graça de Deus. Aqui não tem negócio de mérito nosso não, gente. Acabe com essa. Como é que diz? Porque quem te diferença? Ué? Quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E o que é que tu tem, por exemplo? Quem foi que te deu a salvação? Quem foi que te deu o perdão? Quem foi que te amou? Quem foi que enviou Jesus? E tu vai se orgulhar de quê? Tu é grande em quê, miserável? Bota pra cá. Tu é grande em quê? Me diz, tu é grande em quê? Porque quem é o dono do céu e da terra? É Deus. Quem foi que enviou Jesus? Quem é que nos salva pela graça? Quem nos perdoa pela graça? Quem nos redime pela graça? Qual é o teu mérito para tu entrar lá? Então o que é que tu tem? Lê de novo, lê. Porque quem te diferencia? E que tens tu que ainda não tenhas recebido? Não é? E se o recebeste, por que te glorias como se não tiveras recebido? Meu pai do céu. Irmão, quando você vê assim, rapaz, é por isso que eu gosto é da Bíblia. Não é assim? Eu gosto é... Irmão, está entrando ali um grande homem que é usado. Aí diz que é usado para milagre. É só não esquecer de Mateus 10. De graça receber? De graça dai. Pronto. Ali está entrando o chefe. Esse aí foi quem mais trabalhou. E tu pensa que tu vai para o céu porque tu trabalhou. Tu vai para o céu porque Jesus te salvou, bicho ruim. Não é porque tu tens méritos, não é do que corre, não é do que tem alguma coisa. Ele diz assim, e se tu tem recebido, por que que tu te glorias? Como se não tivesse o quê? Então, olha como Paulo está falando aqui, isso aqui é lindo. Ele está escrevendo para a igreja de Filipos, por quê? Olha o contexto. A igreja de Filipos era um local muito de honra. E lá, agora, era uma colônia romana de grandes generais. E aí os crentes começaram a dizer, nós estamos morando agora, só perto... No meio dos veteranos de guerra. Olha, aqui é um negócio. Aí os crentes começaram a ficar besta. Não é assim? Empolgado. Começaram a ficar besta. Aí Paulo, lá em Filipenses 3:20, ele diz, olha, a nossa pátria não é aqui. Rapaz, eu acho linda a Bíblia. Não é aqui, a nossa pátria não é... irmão, irmão. Olha, tem irmão que só porque diz assim, tu mora onde, irmão? Qual é o bairro mais famoso aqui de São Luís, mais poderoso hoje? Península. Aí o irmão diz, mora lá na Península. E aí você, pastor, eu não moro no São Cristóvão, né? Aí o que ele diz? É fraco, é pobre, não é assim? Aí tem pessoas que dizem assim, só para mostrar que tem orgulho. Irmão, a grandeza, oh meu Deus, olha para cá. A grandeza, ela vem com a cidade, olha, a grandeza vem com cidade, a grandeza vem com dinheiro, a grandeza vem com a fama, a grandeza vem com a origem familiar. É assim ou não é? A grandeza vem até com status religioso. Porém, para Deus isso não vale nada. E o apóstolo São Paulo, ele estava escrevendo, eu estou vendo aí que tem uns que estão dizendo que está pertinho, morando perto do general Teotônio. E agora está querendo se elevar. Eu estou sabendo que a irmã fulana de tal, ela está querendo ser grande. Aí o apóstolo São Paulo, olha, lê, vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tu está no primeiro, né? Do verso primeiro, não, com o primeiro. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Sim. Quantas bênçãos tem aí? Vamos lá? Vamos ver aí rapidinho. Isso. Pode ir falando, quais são elas? 5. Fala, quais são elas? Conforto em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos, e compaixões. Cinco. Escute bem, Paulo estava falando sobre as bênçãos do cristianismo. Ele estava dizendo o seguinte, se isso estiver em vós, vocês vão me alegrar, porque é isso que te torna, ou que tornam vocês crentes. As virtudes cristãs. Está aqui, as bênçãos do cristianismo.
Se eu tenho entranhável afeto, sai das entranhas, eu vou brigar com meu irmão? Não. Se eu tenho, o que mais? Vamos lá. Conforto em Cristo. Conforto em Cristo, eu vou andar atrás de posição? Não. Eu vou andar na igreja servindo, eu quero um cargo esse, eu quero aquele, eu vou? Eu já estou confortado aonde? Em Cristo. Vamos, o que mais? Consolação de amor. Quem tem o coração cheio de amor, esculhamba os outros? Não. Bota em WhatsApp? Não. Fica falando mal dos Não. outros? Brigando com os outros? Não. Ele tem o quê? Consolação de E amor. o que mais? Comunhão no Espírito. Eita! E quem tem comunhão de espírito, cria panelinha na igreja? Cria divisão na igreja? Pronto. Então, veja que Paulo está mostrando, irmão, que coisa linda, as bênçãos do verdadeiro cristiano. A bênção do cristianismo não é templo grande. A bênção do cristianismo não é faculdade teológica. A bênção do cristianismo não é pregador famoso. A bênção do cristianismo não é a igreja estar na mídia. A bênção do cristianismo é viver essas 5 coisas. Aí o apóstolo de São Paulo, ele começa mostrando que para viver 2 coisinhas, vamos dizer junto, humildade e unidade. Para manter a humildade, a unidade tem que ter o quê? Vamos ver agora quais são as coisas para manter a unidade. Vai, 2. 2. Completai o meu gozo, Isso. para que sintais o mesmo. Lá vai. Agora, ele começa dizendo, se eu estou cheio dessas bênçãos do cristianismo, que são 5, aí ele diz, agora vocês vão me alegrar. Porque se tiverem essas 5 bênçãos, olha as coisas que a gente... Tendo o mesmo amor. Agora eu vou ter o quê? O mesmo amor. O mesmo amor. O que mais? Mesmo ânimo. Oh, aleluia. Vai, o que mais? Sentindo a mesma coisa. Eita, o que mais? Sem contenda. Vai. Sem vanglória. Vai. Por humildade. Sim. E considerando os outros superiores. Aí o apóstolo São Paulo... Irmão. Considerando o que os outros? Os outros superiores a si mesmo. Veja bem, veja bem. Se o irmão César é um juiz e ele se congrega aqui na minha igreja, eu sei que ele é um juiz. Eu sei que no nível acadêmico, profissional, ele está acima de mim. Sim ou não? Sim. Isso lá fora. Se o pastor Adalberto é um médico, e eu sou só um exemplo, e eu sou um gari, pronto, ele sabe que eu sou ciente que ele, dentro do mundo acadêmico, do mundo profissional, ele tem uma profissão maior do que e ganha muito mais do que eu. Agora, o que Paulo está dizendo não é isso, ele está dizendo é o valor pessoal intrínseco. Ele não está falando de titulação. Ele não está falando de glória, porque o problema da igreja hoje é isso aqui, é que eles deixam a pessoa para olhar para o quê? Para o status. Olha, ele deixa... Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Se Jesus fosse olhar para ti por causa do status, hein? Tu não ia ser salvo? Porque tu não presta. É assim? Eu não valo nada. Me diz o que tu tem para tu dizer, Jesus me aceita. Mostra o currículo. Mostra isso, pronto, bom. Mostra teu currículo diante de Deus e diz assim, eu estou bem aqui, Jesus. Ora, se a minha Bíblia diz em Romanos 3:23, todos e ficaram o quê? E aí o Isaías diz, não há ninguém justo diante de... E a nossa justiça é como trapo de quê? Então olha para cá, bota para cá. Tu não presta e nem eu também prestava. Aí veio Jesus, mas Deus dá prova, Romanos 5:8, do seu amor para com... que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Ele pegou a mim, ele pegou a ti, ele pegou esse, pegou aquele, pegou aquele ali e disse, a graça de Deus em Cristo te livrou da lei do pecado e da... Aí o que acontece? Na igreja tem algum motivo, porque às vezes você pode ser um médico, mas um médico sem vergonha. É ou não é? Pode ser um juiz, mas um juiz pilantra. Mas o Senhor Jesus te pegou. É assim? O Senhor Jesus te pegou esse médico, pegou esse juiz, pegou esse gari, pegou esse trabalhador e fez o quê? Transformou pela sua graça. Então na igreja não tem ninguém maior. Por isso que Paulo diz, cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Então se o juiz é crente, ele entrar na igreja, e se ele olhar para um irmão que é gari, dentro da estrutura espiritual, o que ele vai fazer com aquele gari? Considerar superior. Ele diz, esse gari é superior? Ele merece honra. Ele merece honra. Por quê? Porque ele também foi alcançado por Cristo. E ele perdoou, Jesus perdoou o pecado dele, como também perdoou o... Eu pergunto, tem algum motivo para ele se orgulhar? Não. Tem algum motivo para ele andar afobando? Não. Tem algum motivo para ele chegar na igreja e olha... Tu está afirmando? Pastor, vou fazer... Tire cadeiras específicas da igreja.
Eu vou te dar esse conselho. Não bote cadeira, porque lá no mundo é o seguinte: se vão para um estádio de futebol, tem hein? Camarote. Tem um camarote VIP. Não é assim? O que é mais? Acessos especiais, só para gente. Aqui é para quem compra o bilhete tal. Na igreja não tem isso, porque o teu bilhete foi o mesmo bilhete meu. O bilhete teu é o meu. Fomos comprados pelo sangue de... Então olha para cá, o bilhete que tu vai entrar no céu é o bilhete que eu também... O Caribe é o mesmo. O Caribe é o mesmo, então olha para cá, olha para cá. Se tu entrar no céu com outra bilhete que o meu, não é o céu que eu vou. E a porta é a mesma. Irmão, oba, é bonita a Bíblia, não é assim? Aí pronto, olha o que Jesus fez com a gente, Colossenses 2,14, vai meu filho. Eita, glória a Deus. Rapaz, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Para aí, havendo o quê? Riscado. Hoje quase não tem mais, mas antigamente, não era? O cobrador andava com a notinha cheia promissória. Aquilo ali era uma vergonha, não é assim? Ele dizia assim, olha, o pastor, exemplo, pastor Luiz está me devendo aqui há 6 meses, irmão, nunca pagou. E ele mostrava o quê? Pronto, pois Jesus também andava dizendo, e o diabo também, esse aqui não vale nada. Olha a promissória dele aqui. É assim? Olha a cédula. Olha as dívidas. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas pelo sangue precioso. Jesus pegou a cédula, a nota promissória, e botou aonde? Cravou? Na cruz. Isso aqui é a cédula do negro, do branco, do pobre, do aleijado, do deficiente. Ele cravou aonde? Na cruz. Aí quando ele cravou, ele disse, agora a porta está aberta. Então o bilhete que tu entra lá, é o bilhete que eu vou entrar também. Aí Paulo está mostrando, ei, olha, quer manter a unidade na igreja? Quer manter a unidade? Começa tendo o quê? As bênçãos do cristianismo. Se você tiver essas bênçãos, olha, não tem como, se tu tiver entranhável afeto, você vai querer ser? Não. Então, para você não se levantar do chão demais, para não se achar grandão na igreja, tem que ter primeiro essas 5 bênçãos do cristianismo. Se você tiver essas 5 bênçãos, quais são as coisas que ela vai fazer, essas bênçãos? No verso que você estava lendo. O verso é mesmo amor. Olha lá, agora vamos lá. Quem tem essas bênçãos? Vai ter o mesmo? O mesmo amor. O que mais? Mesmo ânimo. Mesmo ânimo. Sentir a mesma coisa. Então o mesmo ânimo, eu não vou ficar dizendo, eu sou mais crente do que tu. Eu tenho mais glória do que tu. Eu tenho mais poder do que tu. Não, nós vamos ter o mesmo ânimo. Porque nós estamos no mesmo corpo, gente. Não há como dizer assim, olha, o pastor Adalberto, o irmão Nilton, o professor César, pode ter um comportamento de emoção diferente da minha. É assim ou não é? Mas ele dizer que é mais crente do que eu, não, porque eu estou no mesmo corpo. E outra coisa, o problema, e que eu dou glória a Deus, é que tu não é o cabeça. Quem é o cabeça? É ele. Então Paulo diz, ainda que seja o mínimo que esteja no corpo, mas se o mínimozinho está no corpo, ei? Está bem. Meu Deus do céu. Aí fica um bocado de crente, esse aí não tem poder, esse aí não tem unção. Quem não tem é tu, frieza. Porque quem está no corpo não é orgânico. Eu pergunto, esse dedinho bem aqui recebe o mesmo sangue que a orelha? O mesmo sangue que o pé recebe? Então pronto, se eu estou no corpo, olha para cá, irmão. No corpo não tem ninguém maior e nem menor. No corpo todos nós somos. No corpo pode ter diversidade, mas não tem desigualdade. No corpo pode ter diferença de dons, mas o dom quem dá é o... Fala aí. Tudo no corpo é importante. Aquilo que a gente considera inferior ou sem importância, porém, sem ele, o corpo não estaria completo. Mas o problema, por que hoje nós estamos tendo tanta desigualdade, tanta disparidade, tanta diferença? É porque é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, nós não temos as virtudes do cristianismo. Segundo, nós não seguimos um exemplo. E qual é o exemplo? Jesus. Aí o apóstolo... Eita, agora aqui... Por isso que ele começa com essas perguntas retóricas e ele começa a botar Jesus Cristo no centro. Agora vamos lá. Por que o negócio aqui vai ser pesado? Porque você tem um exemplo que ele vai dar. De quem? De Deus, que vai ser o quê?
cara aqui, agora pesou. Nós temos um exemplo que ele vai dar de um Deus que vira o quê? Não, vamos pegar outra palavra. Não, a outra palavra. Não, a outra palavra. Não, a outra palavra. Está aí no texto. Ele é um Deus que vira o quê? E o Paulo fala aí. Tá vendo aí? Vocês vão pegar. Isso aí, ele... Vai. E lá, Oh, meu Deus. a palavra lá no grego, né? E a humilhação, pastor? E a humilhação se radica justamente nisso. Um Deus todo-poderoso, glorioso, que vem e toma a forma humana, ou seja, da sua criação, e como se isto fosse pouco, ele ainda é o servidor daqueles que ele criou. Não, fique bem aí, eu vou fazer uma pergunta aqui. O presidente da República não é grande? É grande. É grande? Pode falar e responder. É grande? É grande. Ele é grande? Sim. Mas ele é eleito por quem? Pelo povo, Então pronto. A grandeza dele vem de quem? do povo. E ele só é eleito se o povo votar o quê? Nele. Depois de 4 anos. Acabou a grandeza. Um juiz é grande? Sim. Mas ele é grande estabelecido por uma lei, sim ou não? Sim. Um pastor de uma igreja, ele pode se orgulhar, dizer que é grande? Sim, ele pode. Ele pode dizer, porque ele está dirigindo uma igreja com um monte de crente. igreja. Mas a igreja é dele? Não. Ele comprou a igreja? Não. Ele construiu a igreja? Ele fez a igreja? Então escute bem, nenhum homem nesta terra, escute o que eu vou dizer aqui para vocês. Por exemplo, se tem um escritor que vendeu 1 milhão de livros, mas se um camarada vai na televisão e pega o livro dele e diz, esse camarada aqui não escreve que presta, ele cai ou não cai? Então ele não é grande absoluto. Só tem um que é grande em absoluto, em tudo. Quem é? Deus. E esse que é Deus, que é grande, ele diz, eu vou ser. Céu. Isso aí é muito forte. Meu Isso Deus. aí é muito forte, porque ele está falando para alguém que é descendente que sabe o que é ser escravo no Egito, 430 anos. Isso aí abalava o judeu ver falar em escravidão. E está num contexto ali de escravidão, 60% da população era escrava do Império Romano. E quando diz que Jesus se fez... Professor César, isso aqui que nós estamos trazendo hoje, eu estava meditando lá em casa, meu Deus, não tem como não. Porque hoje tem irmão que é servo, que quer ser Deus. E esse aqui era Deus, que se tornou o quê? Tu não tem nada, cabeça grande. Bota para cá, irmão, bota para cá. Tu não tem nada e tu não quer ser servo, quer ser o quê? Grande. Quer ser Deus. E Jesus queria ser o quê? Céu. Esse irmão, aqui nenhum de nós faz isso aqui não. Não. Eu vou logo dizer para vocês. Tem irmão que só porque tem a posiçãozinha, ele não quer. Pronto, até a cadeira. Agora preste bem atenção. Essa lição aqui de Paulo para os filipenses foi uma coisa absurda demais. Ele está dizendo, o Senhor lá na eternidade, que era o quê? Deus. Mas ele vai piorar o negócio. Quando ele se torna homem, ele deixa de ser Deus? Não. Aí é que fica pesado. Porque Jesus que vira servo, ele não deixa de ser? Ele é Deus? Deus homem? Deus? Não. Ele é um Deus? Ele é um servo. Marcos 10, 45. Lê isso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. 10, 45. Eita, meu pai. Marcos 10, 45. Sim. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir Sim. e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu pergunto, ele era Deus, servo? Mas eu pergunto, Deus servo, ele quis glória? Não. Deus servo, ele quis honra? Porque ele sabia que ele veio para servir. E servir dando a vida. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, não faz isso comigo não. Hoje tem um bocado de deuses no púlpito. E a disputa é grande. A disputa é grande. Aí eles se zangam comigo. Mas Jesus era Deus? Não, Deus. Ele quando se encarnou deixou de ser Deus? Não. Ele sabia que era Deus? Sabia. Ele disse lá em João 17, Pai, agora eu vou para aquela? Mas ele viveu aqui na terra como? Deus? Deus servo. Mas hoje tem muitos que querem viver só como? Como Deus. Minha cadeira, meu suco, meu jantar, se não botar eu tiro, se não me respeitar eu jogo fora. É um Deus? Pronto. Esse é o super Deus. Homem é Deus. Pronto aí. É um homem? Deus. Mas não é um homem? Servo. É um homem? Deus. Vocês me respeitam, eu sou o presidente.
o presidente. Eu tenho visto o senhor pregando mundo afora aí, e também aqui no Maranhão todo, e tem um certo lugar que a gente vê que aí Deus está falando através da palavra, e a gente está aprendendo, mas aí o caboclo lá está cruzinho, assim, com aquele está no cinema, o chefão, né? Por isso que eu não fico no púlpito. Primeiro é o seguinte, irmão, eu não fico no púlpito morto, porque eu estou recebendo a palavra de pronto, e ela é para me aperfeiçoar, ela é para me purificar. Então eu prego a palavra, pronto. E aí, isso aqui, professor César, às vezes você diz assim, olha, o pastor ali está sem unção. E o Paulo, que estava pregando em Atos 20, e o menino dormiu que caiu. E a igreja de Corinto disse que Paulo não tinha palavra boa, que Paulo perdia para Apolo, não era assim? E que a presença dele era fraca, ele só era bom para escrever. E teve lugares que rejeitou Paulo e a palavra dele. Porque a autoridade, irmãos, não está no grito, nem, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, a autoridade está na palavra. Eu sou crente, sou servo de Deus, eu vou só entregar o recado de Deus. E quem quiser, pronto. Quem quiser, pronto. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Rapaz, isso aqui é pesado. E o irmão disse que já estou com 40 minutos, não é isso? Agora preste bem atenção. É porque, se eu quero manter a unidade, não tem como manter a unidade se eu não tiver humilde. Mas para eu ter humildade, eu tenho que seguir o exemplo de quem? E Jesus Cristo era Deus que se tornou o quê? Servo. Mas quando ele se torna servo, ele não deixa de ser. Mas ele deixou de ser Deus na condição de servo, na condição de Deus, para ser Deus servo. Dá não. Aí ele, depois que ele pula disso aqui, aí Paulo vai mostrar, Paulo estava dizendo o seguinte, professor César, eu vou mostrar para vocês como é o modelo de Cristo. Ele existindo na forma de Deus. Agora vamos começar. Eita, rapaz, não é isso? É a humilhação, não é, pastor? Ele é um modelo de humildade. E ele vai se tornar o Redentor, não é isso? Pronto. Aí ele, olha o verso 6, vamos lá. Verso 6. Que sendo em forma de Deus. Parei. Que sendo o quê? Em forma de Deus. Aí você tem morfê, não é isso? Não a aparência externa, mas a forma essencial, a substância essencial, ele era Deus. Sendo em forma de Pai. Ou seja, quando Jesus Cristo, é interessante isso aqui, que Jesus Cristo ele era Deus, e quando ele toma a forma humana, ele deixa de ser Deus? Não. Ele era uma aparência, como diz os docetistas? Não, ele era, na sua essência, ele era Deus, 100% homem e o quê? 100% Deus. Pronto, vamos lá. Aí observem bem, ele já existia como Deus, vamos lá. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação. Pronto. Ele não se agarrou naquilo que ele era Deus de forma egoísta. Eu sou Deus, então aqui é o seguinte, eu vou ficar um servozinho aqui, mas eu não vou deixar de ser. Ele não se agarrou naquilo ali. Oi, irmão. Tem gente que se agarra no cargo. Oi, Espírito Santo. O Espírito Santo, eu penso que ele vai me dar mensagem de fogo, e ele me dá isso, né? Para zangar o povo. Para zangar. Irmão, se agarra no cargo. Se agarra no cargo. Aí é briga para sair. É briga para sair do cargo. É briga para manter posição. E Jesus Cristo, ele era Deus. Mas ele não se apegou naquilo ali. De modo egoística. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Eu morro por isso aqui. Tem gente que mata por uma cadeira. Hein? Tem gente que mata ou não mata? Mata por uma cadeira. Não entra no caminho dele que ele te detona. Não mexa comigo. Se tu mexer comigo aqui, é porque aquilo ali é o tronozinho dele. A glória dele é aquilo ali. Oh, rapaz. Irmão, acho lindo. Davi não se agarrou ao trono. Quando o Saul, ele fugiu para os filisteus, ele disse, eu vou deixar Deus nas mãos, Saul nas mãos de Deus. No dia que Deus quiser, trata comigo. Aí Saul morreu. Quem foi buscar Davi? O próprio povo. Davi nunca foi nem atrás de um nem de outro. Eles vieram. Você vê que até o general que era de Saul, pronto, ele diz assim, eu vou entregar o reino para Davi. Aí vieram os de Benjamim, vieram os israelitas, e todos entregaram o trono para Davi. Nunca usou.
E até no momento em que o filho tentou buscar o trono dele, ele fugiu. Não foi assim? E aí ele disse, não, deixa, se ele está assim, Deus quis tratar comigo desse jeito. Ele volta para o trono, o filho morre. Porque quem confia em Deus não anda atrás de cadeira. Não, bota para cá, Daniel, bota para cá. Quem confia em Deus não se agarra em trono. Quem confia em Deus não se agarra em título. Quem confia em Deus não se agarra em diploma. Quem confia em Deus não se agarra em dinheiro. Quem confia em Deus não olha para a multidão. Quem confia em Deus confia na providência dele. E quem faz a vontade de Deus, ele coloca na hora e no lugar certo. Rapaz, que coisa linda. Aí Jesus Cristo vem e ele se apegou ao trono? Não. Ele se apegou à carreira? Não. E aí agora observem bem, o Adão, homem, que Deus colocou para ser servo no jardim, queria virar o quê? Deus. Rapaz, mas como? Fala aí. E esse problema de homem querer ser Deus se estende até hoje, meu pastor. E não é por isso que a gente está aqui, né? E aí a gente... Porque preste bem atenção, irmão, eu vejo muito aí querendo ser Deus. Pastor, isso é tão sério, É sério. que a gente percebe que pessoas que Deus levanta para servir, quando está numa posição que Deus colocou, olha os demais, pessoas simples, e às vezes nem sequer estende a mão para saudar, porque se considera muito grande, e que acredita-se que ao saudar uma pessoa simples, perde sua autoridade. Perde a autoridade. Porque o diabo coloca no coração dele. Não é assim? Colocou no coração de Judas, está lá em Lucas 23, 2. E Judas e Satanás entrou em... E lá em Ananias e Safira, o Pedro diz, por que tu dei? Então, todo homem na igreja, seja pastor, seja cantor, que pensa alguma coisa, quem foi que já entrou no coração dele? Satanás. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí nós já falamos como é que todo cristão deve servir. Já falamos dessa palavra superior, que eu tenho que colocar é a prioridade do outro como valor de pessoa. E não olhar para ela com valor de título. Cada um considere os outros superiores a si. Eu dou prioridade, olhe para cá, bota para cá. Eu dou prioridade às questões espirituais dele e não às minhas. Irmão, é por isso que eu estou dizendo. Eu perguntei a algum crente hoje que luta pela minha questão espiritual. Ô irmão, Deus está abençoando o pastor Osiel. E eu quero que Deus ainda levante mais ele. É assim? Não. Ô irmão, ô nego antipático, né? Eu não gosto desse nego. Eu não gosto da mensagem desse nego. Pastor, se bem que isso eu estou falando em termos geral, mas o que mais me alegra, assim, eu na feira, na rua, as pessoas me chamam aí. Eu te vi na televisão, eu te vi na EBD, e dá um abraço do pastor Aziel, e diz para ele, eu gosto muito, eu estou orando por ele, então, tem muita gente. Agora, os grandes, a gente não vê falar isso. É porque é o seguinte, ele é o superior, olha para cá, ele é o superior, que ele é um Deus. Porque se ele viver como Paulo, e se ele viver como Jesus, vou dar um exemplo aqui. Jesus, para nos salvar, colocou as prioridades dele ou as nossas? Então pronto. Porque se ele colocasse a dele, nós não seríamos salvos. Mas ele colocou as prioridades nossas. Eita, rapaz. Ele tomou sobre si as nossas? Irmão, é difícil. Essa lição de hoje... O autor mexeu aqui, ele está falando do filho. Mas o negócio aqui é que Paulo está mostrando, é o exemplo do filho para a igreja, que o filho não quis ser. O filho, olha, irmão, tem 7 degraus. Anote isso, não está na lição não. Tem 7 degraus que Jesus desce. Vamos ver? Vamos ver se eu estou certo. Vamos lá, comece. O qual, aí ele vai falar. 4, né? Aí vocês vão anotando. Do 6 já, né? O qual, sendo em forma de Deus... Era Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não ficou egoísta. Vai. Aniquilou-se a si mesmo, Vai. tomando a forma de servo, Vai. fazendo-se semelhante aos homens, Vai. e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, Vai. sendo obediente até a morte, Vai. morte de cruz. Só descendo. Ele só? Desceu, ladeira abaixo. Quantos degraus? 7. 7. Diferente de Jonas, né? Jonas desceu pela desobediência, É. ele desceu pela obediência. Ele só descia pela obediência. Qual foi a primeira? O qual Existindo em forma de Deus. ele era? Deus. Deus.
Primeira posição lá na eternidade. Ele era Deus. Em forma de essência de Deus. A mesma natureza de Deus. Aí o que mais? Sem egoísmo, não teve por usurpação. Aí pronto, segundo, sem egoísmo. Sabia que era Deus. Ô irmão, eu sei que eu sou pastor, mas eu sou um pastor colocado. Porque tem um Supremo. Pastor. Então por que eu vou me orgulhar? Bota pra cá, vou me agarrar aqui. Ninguém toma. Aqui ninguém toma. Toma meu cargo pra tu ver, toma. Toma! Vem pra cá, vem pra cá, diácono. Vem pra cá, diácono, vem. Vem pra cá, qual pastor saliente. Eu te tiro. Esse carro é meu, esse cargo aqui é meu, da convenção. Eu sou o terceiro secretário. Sei não. Eu não sei porque que Jesus faz isso comigo. E depois da cruz ele ainda desceu para a sepultura. Não, ele só desceu. Ele só desceu. Mas também quando subiu. Aí vamos lá, né? Que é o terceiro ponto, não é isso? Mas 7 degraus. Confirmou aí direitinho se eu estou certo? 7. Como é o primeiro? Ele Era Deus. Vamos lá, olha. Para aí. Ele era o quê? Era Deus. Irmão, não estou falando de que ele era o presidente de uma empresa? Não. Ele era dono de uma mega internacional? Não era CEO, não. Hein? Ele não era CEO, não. Não era não. Ele era o quê? Deus. Ele era o quê? Deus. Primeira posição. Pré-existência. Lá na eternidade. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E quando nós falamos aí do Roteós, não é isso? Estava mostrando que ele era Deus na essência, igual ao Pai. Eita, irmão. Irmão, imagine agora Jesus está aqui na casa de Zaqueu. Zaqueu, eu vou na tua casa. Ele era o quê? Deus. Aí o homem chega, Jesus chega, aí a casa está cheia de gente, aí pegaram um paralíticozinho, aí botaram lá pelo telhado, aí botaram na frente de Jesus, Jesus olhando a tudo. Filho, perdoados são os teus? Ele era o quê? Deus. Jesus vai para um casamento em João 2, e quando chega no casamento, João 2, o noivinho está aperreado, talvez até sem dinheiro, não é assim? Botou um vinhozinho pouquinho, aí acabou. Aí a mãe disse, Jesus, olha, a festa está boa, mas... Pronto, não se preocupe não, mamãe, ainda não é chegada a minha? Pronto, mas ele providenciou para o casamento o quê? Aí o Jesus, eu estou falando do Jesus... Deus. Aí quando você vai, ele para sozinho à beira de um poço para conversar. João 4, conversar com quem? Com a samaritana. E no capítulo 8 ele conversa com a mulher velha que disseram que pegaram ela em ato de adultério. Aí pronto, ele diz, nem eu te condeno. Cadê teus acusadores? Pronto. E lá na cruz o Deus servo. Aí o ladrão, olha, nós pelos nossos méritos estamos aqui. Lembra-te? Ele diz, hoje mesmo, rapaz. Tu estarás comigo aonde? Aí pronto, ele era o quê? Deus? E tem um que não faz milagre, nem multiplicação de bolacha, quanto mais de pão. Aí, rapaz. Ei, bota pra cá, tu não multiplica nem bolacha. E é o quê? Que eu cresça que os outros. Essa posição aqui não é para qualquer um. Deus a me deu. Nem que diminua, Daniel, que os outros se explodam. É isso. Deus, ele me deu. Isso aqui não é para qualquer um. E vocês têm que me respeitar. Isso é para quem paga o preço. Isso é para quem paga o preço, porque... O que que tu tem recebido? E quem pagou o preço, pastor Zé? Pô, não é isso. Irmão, o que que eu vou... Olha, eu não fobo nada com a igreja. Eu não fobo, olha para cá, irmão. Depois que eu cheguei aqui nesse campo, já cresceu tantas congregações. Aí Paulo diz, eu não, mas a graça. Quem dá o crescimento é ele. Pronto, eu plantei Apolo. Irmão, para um crente, sabe o que? Olha, bota para cá, Daniel. Vocês sabem o que eu faço de madrugada? Eu disse agora para os irmãos, ainda agora me deu uma tontura. Mas é o seguinte, de madrugada eu estou nos pés de Jesus. Sabe por quê? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor toca no coração da irmã para estar aqui no culto. Tu toca no coração. Olha, irmão, para uma velhinha sair da casa dela para vir ao culto, não é tu não, pastor. Que antes de tu chegar aqui, ela já vinha. Já estava. É só o Senhor. Eita Deus, meu Deus. Contribuírem. As pessoas hoje congregar, contribuir, dar atenção à palavra que prega o pastor. Não tem nada a ver com o pastor, tem que ver com a graça do Senhor. É só a graça. E ninguém está desfazendo o trabalho de ninguém. Agora o que nós estamos dizendo é que o Apolo planta, não é? E o Paulo faz o quê? Mas quem é que dá o crescimento? Deus. Então pronto. E o senhor tocou um tema ainda agora há pouco, que tem gente que pensa que é por muito trabalhar. Aí vem aquela parábola do homem que saiu buscando os trabalhadores. Um trabalhou todo dia, mas no final recebeu o mesmo que o último. Não, o último trabalhou, botar aqui 5 minutos. 5 minutos. Ninguém
ninguém te contratou? Não, eu estou aqui, pois vai lá para mim, pronto. Aí quando chegou... Aí, Na verdade, já estava encerrando o trabalho, ele só fez que estava trabalhando, né? pronto, só lavou a colher do pedreiro, não é assim? Lavou a colher dos pedreiros. Já chegou, os outros até eram terminando, já vamos. Aí o outro disse, lava bem aqui minha colher. Aí pronto, aí o Senhor disse, vamos começar o pagamento. Mas vamos começar pelos últimos. Aí lá vem, aí o dono, pá, aí o primeiro... Eu sou da época de Abraão. O texto é essa. Eu sou da época dos profetas. Aí pronto. Aí chegou no outro que foi, trabalhou, entrou 5 da manhã. Aí o dono da seara, pá, ele disse, como é isso? Só isso. O que é isso? Que injustiça é essa? Eu tenho direito aqui. Eu estou aqui na Assembleia de Deus. É desde 1980. E agora chegou aquele irmão e ele está tendo toda vez aqui na igreja. É assim ou não é? Que negócio é? É porque tu não é crente. Aí Jesus, na parábola, disse, me diga uma coisa, eu acertei quanto contigo? Tanto. Eu estou te sendo injusto? Não. Agora tu quer proibir minha bondade de dar o que eu quero para esse aqui? Quem é tu para proibir minha bondade? E olha para cá, o que ele falou, eu não ia falar isso não, para não tomar tempo, mas ele puxou. O que trabalhou 5 minutos e o que trabalhou o expediente todinho? Qual é a diferença entre os dois? Um trabalhou muito, mas o acordo foi o mesmo com todos eles. A graça. Quem chamou foi ambos e o dinheiro é de quem? A graça é de quem? O céu é de quem? Ele disse, eu dou para quem eu quero. Te aquieta. Se tu está ganhando o teu, glorifica a Deus. Não é assim? Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, veja bem. Contraste entre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão quis ser o quê? Gênesis 3:5. Ah, Deus deu tudo para ele, o Adão não fez? Quem criou o paraíso? Isso é pouco. Deus. Quem criou o paraíso? Deus. Quem botou os 4 rios? Quem disse tudo é bom? Quem deu a mulher? Aí o diabo diz, não, é pouco. Tu tem que ser Igual a ele. te aquieta, rapaz, te aquieta. Porque meu pai dizia que quem quer ser grande sem poder fica mais pequeno sem querer. É ou não é? O Adão perdeu o paraíso porque ele quis ser. Bota para cá, bota para cá, bota para cá. Você que quer ser grande, eu vou te dar um conselho. Leia bem aí, Romanos 12:16. Enquanto ele acha bem aqui. Você que quer ser grande, eu vou te dar um conselho. Primeiro, você vai correr demais. Vai fazer concorrência. Vai perder noite de sono. Vai ganhar uma diabetes. Vai ganhar, o que mais de doença? Diabetes, estresse, ansiedade, depressão. Você não vai viver em paz. Você vai querer o carro do outro, a casa do outro. Você vai morrer já já. Porque você quer ser? Agora eu vou te dar um conselho. Sabe qual é a pauta e a agenda que ninguém quer? Diz Charles Swindoll, ninguém quer ser servo. E se ninguém quer ser servo, quando você entra na qualidade de servo, ninguém vai buscar a tua posição. Então não busque posição, busque ser. Leia Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós. Sim. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Pronto. Você já viu uma pessoa que sempre quer humildade ser criticado? Não. Você já viu uma pessoa que sempre quer ser servo ser criticado? Não, nem Não, sem problema. Agora, todos que querem ser grande, pronto, é que nem Paulo diz, todos que querem ser ricos vão cair em muitas ciladas. Todos que querem ser grandes vão cair em cilada. Por quê? Porque ele vai passar por cima de quem é humilde, ele vai passar por cima de quem está trabalhando, ele vai até atrapalhar quem trabalha com sinceridade, porque ele quer ser grande. Às vezes o irmão diz assim, olha irmão, nosso irmão bem aqui, ele serve tão bem nesse cargo, aí começa a elogiar, ele não suporta, ele é o Amã, ele não suporta, é o Amã. Ele não suporta ninguém ouvir falar bem de alguém. Aí ele tira, só porque ele não quer ver aquela pessoa sendo elogiada. Eita Deus, vamos. Pronto. Agora, o grande é Jesus, não é isso? Aliás, o grande ato de Jesus. Qual foi o grande ato de Jesus? O grande ato de Jesus, irmão, foi ser sempre servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí ele desce quantos degraus? 7. 7.
Ele desce 7. Quem é que quer descer o degrau, irmão? Todo mundo só quer subir. É até os hinos hoje. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, né? Eu vou subir, eu vou subir. Mas ninguém diz, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. E Deus, quando fala com o homem, ele só manda descer. Ele diz para Jeremias, desce a casa do oleiro. Eita, glória a Deus. Tem que descer. Aí o que acontece? Jesus só é elevado à glória porque ele vai receber, meus irmãos, pastores, professores. Jesus, ele tinha o título de eterno, de Deus, de santo, mas ele já tinha o título de redentor na eternidade? Salvador dos pecadores, ele já tinha? Para ele ter esse título, ele teve que fazer o quê? Se humilhar, Descer. Quantos degraus? 7. Depois que ele desce 7, a última, ele morre como homem, professor César, mais indigno, mais imundo, mais cruel. Ele morre uma morte trágica. Ele morre na cruz. E eu pergunto, ele morre entre príncipes? Não. Jesus nasceu entre príncipes? Não. Ele morreu entre príncipes? Não. Quando ele nasceu, onde era que estava? Na estrebaria. E quando ele morre, ele é colocado aonde? Entre dois bandidos. É por isso que Paulo diz, a cruz é um escândalo. A cruz não tem glória. Tem algum chamativo? Eita, meus amigos. A glória estava sobre aquele que foi colocado na cruz. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui um aspecto espiritual. Não está aí? Pastor Ziel, o que o senhor quer colocar aí com esse aspecto espiritual? Isso aqui é muito interessante. Observem bem. O grande ato de Jesus era a servidão ao Pai. E ele assumiu a forma natural, ocultando a sua glória. Leia isso aí, 17, de João 17, João. 5 e o verso 24. Vamos lá. João 17, 5 e o verso 24. Corre aí. João 17, 5 e o 24. Sim. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora eu pergunto, Jesus andando na terra, sabia que tinha uma glória? Eita, irmão, isso aqui é pesado. Sabia. Já pensou, veja bem, eu tenho o privilégio de ser pastor aqui no Tirirical. Não é assim? Eu tenho o privilégio, mas eu sei que a igreja é de quem? Agora imagine eu servir essa igreja sabendo que eu não sou dono, sabendo que eu não tenho direito nenhum sobre. Aí é humildade. Não é assim? Agora, eu servi, tinha razão de Deus me mandar para cá. O homem escolhido era eu. Um irmão dizer isso, pastor, eu vejo que Deus é uma coisa. É um reconhecimento. Agora eu, depois que eu cheguei aqui, o outro pastor não trabalhou, mas eu, aí já quer ser Deus, homem Deus. Jesus, eu falei agora, ele andava pelas ruas, tinha ciência que era Deus. Mas quando ele andava com as criancinhas, ele se colocava como Deus? Não. Hoje, irmão, tem obreiro que a gente não pode nem falar com ele. Tem obreiro que é mais fácil você dobrar o joelho e falar com Jesus. Sei não. Aí o que acontece? 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então veja bem. Aí você observa que Jesus ele foi elevado, eu coloquei aqui, porque ele veio para servir ao Pai, fazer a vontade do Pai, ser obediente ao Pai. Enquanto ele era obediente, ele só fazia o quê? Descia. Só descia. Quantos degraus? 7. 7 degraus. Depois que ele desce, aí eu coloco aqui um aspecto espiritual para nós. Porque lá em Filipenses, qual é o aspecto espiritual? Sejam humildes para manter a unidade. E quem quer manter a unidade, só tem que fazer o que também? Descer. Só que descer. Porque se você entrar no meio da igreja querendo ser alguma coisa, aí já começa o problema. Vocês já observaram que entre os crentes humildes da igreja não tem problema? Todo problema na igreja só acontece com quem? Auxiliar que quer ser grande, o obreiro que quer ser grande,
A irmã que quer ser grande, tem aquela irmãzinha que está lá no banco, ela vai nos colégios, ela entrega sopa, ela nem fala para ninguém. É assim ou não é? Porque ela quer exaltar o corpo de Cristo. E aí, observem bem, aí você tem a lição espiritual. A exaltação só vem depois da prova. A recompensa só vem após o servir. Mas tem irmão que quer primeiro a recompensa. Se você me botar aí você vai ver. Não, primeiro você tem que mostrar trabalho. Essa é a lição espiritual. Eita, rapaz. Só depois que ele desceu é que ele foi exaltado soberanamente. Tá aí. E aí quando você tem aqui o verbo kenou, esse verbo kenou, esvaziar. De que Jesus se esvaziou? Não é assim? Não está aí? Ele não se esvaziou? De que foi, pastor, que ele se esvaziou? Primeiro, é bem simples, irmão. Ele assumiu a forma de servo. Porque ele deixou de ser Deus? Não. Ele deixou os atributos dele? Ele apenas não usou, mas ele era Deus, ok? O esvaziamento foi, aqui vocês podem observar o seguinte, ele se esvaziou da manifestação visível da sua glória, do exercício independente dos seus atributos e do seu status celeste. Pronto. Ele não era Deus, mas ele disse, nesse momento eu sou Deus, mas eu vou me esvaziar do meu status de Deus. Tem uns aí que não tem nada, mas tem status. Status de Deus. Status, pronto. Ele não deixou de ser Deus, mas tornou-se um homem verdadeiro. Aí pronto, a humilhação dele, olha aqui. Pastor, e a humilhação? Lá vai. Ele humilhou-se a si mesmo. Digam comigo, encarnação. Viveu sob a lei. Sofrimento. Obediência perfeita. Morte de cruz. Pronto. A morte de cruz era para os piores criminosos. Quem era que estava lá? Eita. Aí vem a obediência, já para correndo aqui, a obediência do filho. Era uma obediência ativa, perfeita. Era uma obediência passiva, ele foi sacrificado. Pronto. E pela obediência dele, nós nos tornamos justos. A primeira desobediência do homem trouxe o quê? Pecado, morte e desgraça. E a obediência de Jesus trouxe o quê? Justiça. Eita, glória a Deus. Está em Romanos 5,19. Pronto. Aí você tem a obra redentora, que agora nós entramos em Hebreus 9. Vamos lá. Hebreus 9, 23 ao 28. Isso. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, Sim. mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Sim. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Muito bem. Agora nós estamos em Hebreus, que é o segundo texto, e eu coloquei aqui os passos do sacrifício feito pelo sumo. Pronto. Aqui nós temos dois sacerdotes, dois sumos sacerdotes. Qual é o primeiro? Da ordem de quem? Da ordem de Arão. De Arão. E o segundo? Melquisedeque. O segundo de Melquisedeque, que aí Jesus é da tribo de Judá. Esse segundo da ordem de Melquisedeque, que era Jesus, ele também vai seguir a ordem. Todos dois seguiam uma ordem. Todos dois seguiam uma norma. Se vocês observarem, o sumo sacerdote, lá, basta você ler Hebreus 9 todinho. Ele mostra que para o sumo sacerdote oferecer, ele oferecia sacrifício no santo lugar, não é isso? Mas ele, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Mas quem oferecia sacrifício era o sumo sacerdote. E esse sacrifício tinha que ser o quê? Repetido. Segundo, ele tinha que levar o quê? Sangue de quem? De animais. E o sacerdote que oferecer, tinha que primeiro oferecer sacrifício por quem? Por ele mesmo. Porque ele era o quê? Pecador. Ele era pecador. Aí tem uma quarta coisa. Aí tinha também a purificação externa. Ele fazia para si, depois pelo
Pelo povo. Então, veja que para ele cumprir tudo isso, ele seguia uma norma. Mas ele entrava em um que santuário era esse? Celestial ou terreno? Ah, pronto. Então, vocês já pegaram. Ele entrava no santuário terreno. Mas esse santuário terreno era, na verdade, um símbolo, apontava para Cristo, ou já era definitivo? Era uma figura. Por isso que é chamado de tabernáculo. Pronto. Estava apontando tudo para quem? Para Jesus Cristo. Que ele haveria de realizar a obra mais perfeita. Porque esse sacerdócio arônico não era perfeito. O sacerdote era o quê? Imperfeito, porque ele era homem. Aí a lei, ela fazia a repetição de todo o sacrifício. Todo dia tinha que matar animal. Manhã e tarde. Manhã e tarde. E aí tinha uma vez por ano o dia da expiação. Aí eu pergunto, era perfeito o sacrifício? Não. Mas seguia o quê? Uma norma. E aí quando você olha para o texto, seguia essa norma que nós estamos mostrando aqui. Agora o Senhor vai entrar no santuário. Qual é o santuário que ele vai entrar? Celestial. E quem vai entrar no santuário? Ele tinha pecado? Não. No seu sangue tinha pecado? Não. Ele nasceu como pecador, mas ele morre como quê? Pecador. Ele morre como pecador para cumprir a justiça, para fazer o agrado de quem? De Deus, do Pai. Então ele vai entrar num santuário. Qual é o santuário que ele entra? Celestial. Ele entra com que sangue? Com sangue. Eita. Oh, aleluia. O sangue dele foi para justificar o povo e não justificar Ele já era justo. Pronto. Ele foi para um altar. Qual era o altar que ele foi? A cruz. Pronto, ele foi para a cruz. Ele não foi para o altar de bronze, ele foi para a cruz. Então ele entra lá com o seu próprio, ele entra como sumo sacerdote. Enquanto que o outro era imperfeito, ele é o quê? Enquanto que o outro entrava com sangue de animais, Jesus entra com quem? Enquanto que o outro entra no santuário celestial, Jesus entra no terreno, ele entra onde? No celestial. Enquanto fazia sacrifício repetitivo, ele diz que ele fez definitivo, acabou. Aí eu fico pensando nesses crentes, irmão, que é atrás de tanta coisa, e Jesus disse, a cruz é o suficiente. O que eu já fiz acabou com tudo, não precisa fazer mais nada. Então o santuário que ele entrou, irmão, eita, glória a Deus. E aí você pode observar o contraste, aqui no último, né? O contraste entre o sacrifício de Cristo, não é isso? E o sacerdote levítico. Eu coloquei aqui, observem bem. Enquanto que o sacrifício feito pelo sumo sacerdote no dia da expiação era feito na terra, sangue de animal, repetitivo, servia como figura Jesus Cristo, sumo sacerdote, realizou no céu, entrou com seu sangue, aboliu o pecado e nos deu uma nova vida. E aí depois que ele cumpre tudo isso, aí a Bíblia diz que ele recebe o título de monarca absoluto do universo, porque ele desceu os 7 degraus. Resumo da lição. Introdução, a abrangência da missão, perdão de pecados, revelação do caráter do Pai e a restauração da criação. A obra do Filho em 3 dimensões, a humilhação, a redenção e a exaltação. Isso. Humilhação voluntária do Filho, 3 marcas da humilhação de Cristo: submissão, serviço abnegado e humildade. Aí, pronto. A humilhação de Cristo. Os filipenses são chamados para seguir o exemplo, ter a sua mente e agir com humildade. Porque a mente de Cristo funcionava com grandeza? Não. A mente de Cristo funcionava em superioridade? Não. Ele era Deus com mente de quê? De servo. Pronto. Esvaziamento, privado dos direitos, mas não da sua divindade. Compreendendo os termos, subsistindo, estado contínuo e permanente, ele sempre foi Deus. Isso. Forma de Deus, a essência divina do Pai. Usurpação, explorado de forma egoísta. Obediência, submissão completa e autoridade à vontade do Pai. Ou seja, essa obediência foi uma submissão completa à autoridade de quem? Do Pai. Do Pai. Ele escolheu se humilhar. Foi compelido? Não. Foi obrigado? Não. Não. Ele sabia que veio para fazer a vontade do Pai. Ele foi obrigado a morrer ou ele escolheu morrer? Ele escolheu morrer. Então pronto. A obediência de Cristo é substitutiva e é um exemplo para nós. Isso. A obra redentora do Filho, a ineficácia do sacerdote levítico, Já falamos.
Era pedagógico, com rituais humanos, transitoriedade, tipológico, era incapaz de remover o pecado e era sombras futuras. Isso. Um sacerdócio superior, o de Cristo, pelo próprio sangue, assegura a redenção, é de uma ordem superior, a de Melquisedeque, sacrifício único e suficiente, se manifestou uma vez para aniquilar os pecados, sacrifício voluntário, morte definitiva, completa e eficaz, sem repetição, perfeita. Substituição vicária, agir em lugar de outro, é o cerne da doutrina da expiação. Envolve a justiça divina, a punição, e o amor divino envolve a substituição. Pronto, porque é o seguinte, aqui você tem, envolve a justiça divina. Deus não tinha que punir o pecado? Tinha que punir o pecado. Pronto. Então, para ele punir o pecado, começa em Gênesis 3, que ele mata um animal, não é isso? E veste o homem, né? Sim. Pronto, ali já é um exemplo. Agora, tem um amor divino. O amor é que ele dá o filho dele Para substituir. pronto, tá aí. Isso, bora. A exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai, entronizado no céu com glória, exaltado sobre todos, recompensado, recebe posição suprema no universo e possui um lugar de honra. Primeiro, a humilhação, encarnação, sofrimento, morte, sepultamento. Só descendo. Só descendo. Isso. A exaltação, ressurreição, ascensão e retorno glorioso. Nome sobre todo nome expressa o seu caráter, autoridade, reputação, poder e posição. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, possui soberania universal, é o chefe supremo da criação, é a fonte real de autoridade. Soberania e retorno triunfal. Sobre o universo, sobre o presente, sobre o futuro, ele possui senhorio voluntário pelos servos e senhorio compulsório por aqueles que o rejeitaram e serão condenados. Veja que nessa exaltação, que é o quarto ponto, né? Que está em Filipenses 2,9. Você tem a ressurreição dele, que a ressurreição é a conclusão da obra redentora. Pronto. Segundo, você tem a ascensão, ou seja, ele entrou, a ascensão, ele entrou no céu como sumo sacerdote. Aí ele também está à destra do Pai, que é a posição de autoridade suprema, era a posição de um filho. E em quarto lugar ele recebe o nome, Kyrios Jesus Christos. Kyrios é Senhor, era o único título que era dado para quem? Para os imperadores de Roma, era o título de maior grandeza, mas Jesus recebe o título de monarca absoluto do universo. Ele não é rei de Roma, ele não é rei dos Estados Unidos, ele não é rei da Inglaterra, ele é rei da onde? Do universo. Ele ressuscitou em Mateus 28:18, é-me dado todo poder aonde? Então, não tem no céu, não tem na terra, não tem no inferno, não tem em lugar nenhum um nome maior do que o nome de Jesus. Aí, observem bem, ele é o Senhor divino, pronto. E aí você tem que é necessário confessar o nome de Jesus para ser, porque Jesus é o único que efetuou a obra redentora. Depois de tudo, é que ele se exalta. O irmão Nilton ora ao Senhor e o pastor Adalberto das bênçãos apostólicas. Oremos. Eterno soberano Deus, nessa oportunidade, Senhor, queremos te agradecer por mais uma aula, Senhor, que fora, Senhor, explanada pelo teu servo, o pastor Osiel. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu servo, como sempre tens feito, dando saúde, Senhor, perfeita a ele, vigor e força, Senhor, para continuar, Senhor, esta jornada, a qual o Senhor tem colocado em suas mãos. Também queremos te apresentar, Senhor, cada um que está do outro lado, assistiu conosco, Senhor, esta aula, que o Senhor continue abençoando famílias, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, que ouvimos nesta noite. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém.